Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do Freguesia em Ação. E hoje estreando o meu canal, né, o meu pod, que é Fala com a Síndica, porque todos os BOs de um condomínio, a gente tem que falar com a síndica. Esse presente lindo aqui, ó, que eu ganhei da Triangular Elevadores, que está apoiando o nosso pod hoje, e com um convidado que para mim é ilustríssimo, né? Vou pegar aqui até uma cola, porque é muito lindo de ler esse currículo. Advogado, conselheiro da OAB de Jacarepaguá, secretário executivo de Comissão de Direito Imobiliário, membro e relator da Comissão de Ética e Disciplina da OAB de Jacarepaguá, delegado de prerrogativas da OAB do Rio de Janeiro, vice-presidente da Associação dos Condomínios da Freguesia, síndico há mais de 20 anos. E meu amigo, né? Posso dizer aqui, muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, doutor Jean Carlos Novaes, nosso representante aqui da Freguesia. Sim, obrigado, Nídia. É um prazer estar aqui com vocês. Né? A Freguesia em Ação hoje faz parte, né? Acho que de quem mora aqui em Jacarepaguá. Não dá para sair de casa sem dar uma consultada antes e ver o que está rolando no bairro aqui nas redondezas, né? Então, assim, é muito bom ver que a Freguesia em Ação está se destacando, né? Está fazendo um trabalho de utilidade pública e a gente fica muito feliz por saber que Jacarepaguá está gerando esse tipo de experiência, né? Esse tipo de coisa. Estou feliz de estar aqui, espero poder contribuir com vocês, compartilhar e aprender também um pouco aqui sobre a nossa região. Máximo, você é um convidado ilustre para a gente aqui, porque é sempre bom estar antenado. Quando a gente precisa assim, de algum respaldo jurídico, eu peço uma cola para o doutor Jean, o que a gente pode fazer aqui, o que não pode fazer. Doutor Jean mora hoje na Freguesia também, é um filho aí da Freguesia, mas eu queria saber um pouquinho da sua história, quem é você, vamos lá contar essa longa caminhada pra gente. Sim, às vezes nós não escolhemos a profissão, né? Acontece, ela nos escolhe. Eu comecei muito novo, com 17 anos, trabalhando numa imobiliária. E dentro de uma imobiliária eu fiz tudo, né? Ou seja, desde ser datilógrafo, na época que ainda existia máquina de datilografia, né? Datilógrafo não vamos de começar contratos, a fazer conta, não vamos. E motorista, captador, corretor, gerente, tive imobiliária, depois me formei, fiz direito em Belo Horizonte, e foi natural que eu continuasse nesse caminho, no caminho desse meio imobiliário, né? Então, toda a expertise, toda a experiência veio nessa trajetória que começou muito antes de eu sonhar um dia ser advogado, né? Então, em linhas gerais, é isso, né? É uma história que começa ainda ali no final da adolescência e está aqui até hoje, parece que foi ontem. E a gente aprende muita coisa, né? E você é da Freguesia. Na verdade, assim, olhando para você, eu falo assim, vem da Suíça, né? Francês. De onde você é? Eu sou nascido mesmo em Realengo. É né? mesmo? A minha carteira de identidade, a naturalidade é Realengo RJ. É mesmo? Né? Da cidade de Realengo. Não é nem Rio de Janeiro. É Realengo como se fosse uma cidade. E eu tenho isso também com muito carinho, né? Porque, embora eu tenha vivido apenas na infância lá, nasci em Realengo, fui criado em Bangu, né? Mas tenho memórias afetivas muito boas e acho importante que a gente conserve isso, né, as nossas origens, porque a gente olha de onde a gente veio, Sim. Onde que a gente está e poder reconhecer, né, que a oportunidade que nos é dada faz toda a diferença na nossa vida, né? Realmente. Então, assim, tenho com muito orgulho, né, a minha carteira de identidade Realengo, ter nascido Você não quis corrigir isso, guardou de recordação. Ficou de recordação, né? Ai, que Depois legal. fui para Minas, estudei, voltei para o Rio de Janeiro e aqui, depois de formado, foi onde realmente eu me estabeleci e defini aqui a minha, né, acho que as minhas raízes, o meu alicerce mesmo aqui. Então, a minha vida hoje é no Rio de Janeiro e é na Freguesia. Você está aqui no Rio de Janeiro desde que ano? Desde 98. 98. Máximo. Né? E na Freguesia? Na Freguesia desde 2003, 2004. Maravilha. Início de 2004.
Hoje nosso podcast vai falar um pouquinho sobre as carências, os valores, os assuntos que envolvem os síndicos, né? Eu, como síndica representante aqui do Freguesia, gostaria de levar para o pessoal um pouquinho desse conhecimento que você tem nessa área. Então, a gente já vê que já vem de uma área ali de imobiliária, onde você já tinha uma base, foi ali que nasceu a sua história. Como entrou aí a advocacia? Porque você já é síndico há 20 anos. Como você conseguiu isso, né? Veja bem, eu nem cogitei em ser síndico, né? Foi muito casual. Aconteceu, ou seja, eu comprei um apartamento recém-casado e me deparei com um condomínio que tinha uma série de problemas. Participei de uma reunião de condomínio sem nem mesmo morar, o apartamento estava em obra. E ali, o cenário que eu tinha era de um síndico que havia acabado de renunciar, uma ex-síndica que não queria reassumir e se cogitava em contratar um síndico profissional. Então, eu acabei conseguindo, né, conversar com aquele grupo que estava ali e tentei dar um suporte, um apoio, né, para que se reestruturasse o condomínio. Então, embora tivesse, na época, conhecimento para ser síndico, eu não quis ser síndico, eu me ofereci para ser conselheiro e ajudar a ex-síndica, né, a finalizar o mandato daquele síndico que havia renunciado. Ou seja, a partir dali, depois que eu coloquei o pé dentro e comecei a trabalhar, não consegui sair mais, porque na eleição seguinte, na assembleia seguinte, eu acabei assumindo o condomínio, né? E daí para frente a história não parou, né? Foi uma experiência que enriqueceu muito. Muitas pessoas não têm ideia do quanto é enriquecedora a experiência de administrar um condomínio, não só pela parte prática, pela parte técnica, mas pela parte de relacionamento humano também. Sim. Eu vou continuar aqui com o nosso assunto, mas antes vamos falar um pouquinho sobre síndicos e depois eu quero entrar nessa parte do direito. Sim. Inclusive direitos e deveres dos síndicos, mas eu quero te dar um presente aqui da Triangular. Não só eu ganhei o meu presente, mas você também ganhou um presente da Triangular Elevadores, que é a nossa representante aqui em manutenção de elevadores em Jacarepaguá. Eles atendem Jacarepaguá, Barra e alguns pontos ali de Recreio, mas estão aqui no foco de Jacarepaguá, para você tomar aí seu cafezinho chique e lembrar do Freguesia Ação. Como não? Muito obrigado. Tá lindo, ficou incrível. Muito bom. Isso aí. Né? Agradeço ao pessoal da Triangular. Né, também. Eles são incríveis, estão aí com a gente nessa parceria, sempre apoiando os projetos locais aqui. Sim. O que foi para você, no início, a maior dificuldade? Uma vez você me falou uma frase, até quero que você relembre ela com melhores palavras, que você não escolhe ser síndico, você escolhe cuidar de pessoas, algo nesse sentido. Que tomou essa... É verdade. Né? Eu acho que antes mesmo da gente pensar, né, em assumir essa tarefa, né, que muitas vezes parece ser tão ingrata, né, de ser síndico, de administrar um condomínio, lidar com conflitos, né, humanos, eu acho que é a disposição, ou seja, se realmente a pessoa está disposta a cuidar de pessoas também. Porque o síndico não cuida só, né, do prédio, das estruturas do condomínio, das contas do condomínio, né? O síndico tem que estar disposto a ouvir, tem que estar disposto a compreender as diferenças, a diversidade, né, a respeitar e a encontrar sempre uma forma de se comunicar com a comunidade da maneira mais respeitosa, né, e mais amigável possível, porque a gente lida o tempo inteiro com diferenças de opiniões, de ideologia, de tudo quanto é tipo, né? E realmente, se o síndico não estiver disposto, né, se a pessoa não estiver disposta a dedicar esse tempo, né, às pessoas, o trabalho torna-se mais difícil. Sim. Né? Eu costumo dizer que a gente sempre acaba dedicando mais tempo para aquelas pessoas que normalmente a gente dedicaria menos ou fugiria. Sim. Né? Porque eu acho que a gente lidar com quem a gente gosta é muito fácil, é simples, né? É prazeroso. Né?
E agora o desafio é realmente a gente lidar com pessoas que muitas vezes estão ali com o ânimo exaltado, com o espírito, né, belicoso, Sim. entendeu? Eu acho que esse é o desafio e eu acho que o síndico tem que ter isso bem claro, porque quanto mais ele conseguir construir pontes, quanto mais ele conseguir se relacionar bem com as pessoas, maior vai ser o reconhecimento, maior vai ser a legitimidade e ele vai ter mais condições de fazer o que o condomínio precisa. E é bem nessa visão mesmo, porque como síndica, eu também consigo pontuar isso. A gente não tem que fazer um trabalho pensando em agradar as pessoas, Sim. e sim em tentar fazer o correto, e isso nem sempre é muito bom pra gente, porque a gente acaba criando ali inimizades e que não tem necessidade, né? Todos estão ali numa direção que é um bem comum. Então, é uma tarefa difícil, viu, ser síndica. Mas o Freguesia em Ação é um Instagram que está sempre aí conectado com a nossa população. E a gente tem que trazer BO, né? Porque não vai ser só coisas lindas, não. A gente teve aí um circuito bem pesado de assaltos, a gente passou por um período muito difícil pós-pandemia no nosso bairro, era um bairro muito calmo e começou aí a ser caminho de passagem, né, de assaltos. O que deve ser feito perante a lei quando a gente precisa de imagens? O condômino ou o vizinho precisa de uma imagem de um assalto, das câmeras, ou o vizinho externo para ver essas imagens, ou o próprio condômino com algo que aconteceu dentro do condomínio. Eu quero as imagens, eu tenho direito a isso. Qual é o direito e qual é o dever de cada um? Sim. Em se tratando de imagem, há que se ter muito cuidado, né, e cautela, porque tanto a Constituição quanto o Código Civil estabelecem o direito, né, à imagem, à preservação da intimidade. As pessoas não podem expor, compartilhar, divulgar sem o consentimento, né, daquela pessoa que está na imagem. Então, realmente, assim, existem consequências jurídicas que recomendam uma cautela redobrada com relação ao uso dessas imagens. Eu sempre digo que o síndico deve ter bom senso, nunca agir de primeira, né? Tem que entender a situação e buscar a solução mais adequada para cada caso. A regra geral é de que não se dê as imagens, né? Não se forneça cópia de imagem a ninguém, salvo, né, exceto se essa solicitação vier de uma autoridade pública. Se vier de uma autoridade pública, o síndico ele deve, sim, entregar, né, ele está obrigado a entregar. Eu sempre digo que o ideal é que o síndico possa ter meios de confirmar a procedência do pedido que está sendo feito, de um ofício ou de uma ordem judicial. Se o condomínio tem uma assessoria jurídica, se ele tem uma administradora que tem assessoria jurídica, ele deve consultar antes, né, para se resguardar. Caso contrário, que ele então tente, né, fazer o contato direto com quem está enviando a ordem, se for uma secretaria ou uma própria delegacia, para confirmar e aí sim fazer a entrega do material. Tá, mas para o condômino, para quem está lá dentro e quer ver então essa imagem, essas imagens podem ser compartilhadas? A gente pode enviar essa imagem para esse proprietário? Não, de forma alguma. A imagem não pode ser enviada por WhatsApp, não pode ser entregue, né, em pendrive, de forma nenhuma. Às vezes é comum que um condômino reclame, bateram no meu carro, foi na garagem do condomínio. A finalidade dessas câmeras, elas são para fiscalizar acesso de pessoas, a movimentação em área comum, né? Ela não se destina ao uso pessoal ou particular do morador. Eventualmente, em situações desse tipo, o síndico ele pode ver antes as imagens, verificar se tem alguma coisa ali, né, que aponte para uma eventual, né, responsabilidade de terceiros, e verificar se aquilo faz sentido ser mostrado para alguém ou não. Se, em última instância, né, não houver nada demais nas imagens,
recomenda-se que elas sejam mostradas para, né, o interessado, mas num ambiente fechado, dentro da administração do condomínio, sem a presença de outras pessoas, né? Sim. Apenas para que a pessoa se certifique, olha, não foi aqui, não aconteceu nada no seu carro. Se sinta seguro, mas né? não receba essa Sim, imagem. Mas não faz sentido. E, assim, na pior das hipóteses, realmente a gente, seja como síndico ou como advogado, não é agradável você receber uma citação de um processo qualquer que seja ele, né? Mas, infelizmente, às vezes, até para a preservação do condomínio e do próprio síndico, é melhor que, em casos, né, mais sensíveis, que o morador ele recorra à justiça. Sim. Né? É melhor você, vou dizer assim, que dentre, né, duas situações que não são boas, seja você ser demandado por uma ação qualquer de responsabilidade civil ou ser citado para entregar uma imagem, é melhor você ser citado para entregar uma imagem do que ser processado por um dano moral, por exemplo. Né? Com certeza. E nas áreas comuns, assim, eu tenho sempre uma pergunta lá, tem uma câmera virada para a piscina? Eu no meu condomínio, por exemplo, tenho, porque o lado é um terreno baldio. Sim. Então, tem uma câmera lá e acaba pegando a piscina. Salão de festa, onde tem maior fluxo de pessoas, churrasqueiras, essas câmeras podem estar lá? O ideal é que o condomínio ele tenha uma aprovação, né, de um plano, né, de um projeto de câmeras. É comum que as pessoas, né, instalem câmeras aleatoriamente aonde elas acham que faz sentido. Mas o ideal é que ela contrate uma empresa que faça, né, um projeto desse monitoramento e coloque essas câmeras já em pontos que justifiquem. Não é recomendável, né, que existam câmeras para piscina, churrasqueira, salão de festas, porque isso, de certa forma, poderia violar o direito à privacidade das pessoas, à intimidade das pessoas. Né? Mas se essa câmera está instalada, né, distante, de modo a pegar apenas, né, panoramicamente, Sim. Eventualmente uma pessoa pulando um muro, Exato. ou uma movimentação, né, suspeita, não tem problema. Né? O que não pode realmente é você ter aquela câmera que está ali em cima da piscina, sim. Seria constrangedor, realmente. Uma fé ali para a imagem. E como que esse morador deve solicitar essas imagens, então, Jean? Eu acho que em condomínio, né, como acho que hoje também tudo na vida, a gente deve procurar fazer da forma mais formal possível, por escrito. Hoje a gente tem tantos meios, tem o e-mail, né, tem o WhatsApp, pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail, mas para o canal de comunicação oficial do condomínio. Sim. Tem condomínios que tem só o e-mail, tem condomínios que tem um WhatsApp, né, do condomínio, que é um canal de comunicação. Né? Tem condomínio que tem mega estrutura tem megas estruturas administrativas. Né? Mas é importante que exista de forma clara, né, e objetiva, ou num regulamento interno, ou até mesmo num ato de serviço do síndico, né, como se procede nesses casos. Tá? Às vezes até para facilitar a vida, né, do condômino e não ter desgastes desnecessários, o ideal é que o condomínio tenha sempre os seus formulários já prontos, seus requerimentos já feitos de forma que a pessoa só preencha, né, a solicitação e entregue. Eu acho que isso ajuda muito, né, a você controlar tanto a demanda, né, das solicitações, para não ficar ninguém perdido sem ter resposta, quanto também para que o síndico tenha um controle sobre o que está acontecendo, né, no condomínio. Acho que o registro de documentos, né, seja de notificações, de pedidos, de requerimentos, de um modo geral, vai permitir que esse síndico depois ele tenha um retrato do que está acontecendo no condomínio e por ali ele tenha dados, informações para que ele possa até se planejar melhor. Entendi. Meus amigos, não é fácil, não é para qualquer um não ser síndico, viu? As pessoas às vezes pensam que ser síndico é pagar conta, brigar ali com um facility, uns serviços gerais, administrar a ordem ali do condomínio, mas não é só isso não. Nós temos responsabilidades civis, criminais. Como fica essa parte pra gente? Que tudo sobra
para o síndico, por isso verdade. fala para o síndico. Bem, o síndico ele tem um rol de atribuições, de deveres e de responsabilidades que estão lá no Código Civil, né, no artigo 1348, também na Convenção do Condomínio. Então, o síndico ele tem uma gama de responsabilidades muito grande hoje. Ele representa o condomínio ativo e passivamente, né, nos processos judiciais, ele representa perante autoridades públicas, a prefeitura, de diversas formas. E a lei, ela cada vez mais hoje, ela atribui responsabilidades para o síndico. A gente sabe que aqui na cidade do Rio de Janeiro, hoje, os condomínios são obrigados a fazer uma autovistoria. Isso é uma responsabilidade do síndico. O síndico tem que estar atento à manutenção, né, dos equipamentos, de tudo que tem dentro do condomínio, porque, eventualmente, se uma omissão dele, né, ou uma contratação feita de forma irregular, se um determinado serviço, se alguma coisa vier a causar algum dano ou prejuízo para alguém, o condomínio vai ter que ressarcir essa pessoa, né? Em última instância, o próprio síndico pode ser responsabilizado Sim. pelo ato dele. Existe um caso, por exemplo, que pode ser usado como exemplo. O síndico precisava fazer uma manutenção no para-raio. Ele contratou uma pessoa que aparentemente tinha condições de fazer, mas não tinha a qualificação necessária, não cumpria ali aqueles requisitos, né, técnicos necessários. E, enfim, foi uma instalação mal feita, né? Aconteceu de vir uma chuva, uma tempestade, caiu um raio no condomínio e causou dano a muita gente. Entendeu? As pessoas que se sentiram, né, que sofreram o prejuízo, elas reclamaram e foram indenizadas, porque ficou comprovado que o síndico não teve cautela na contratação de um serviço, né, tão importante para o condomínio. Entendeu? Então, isso a gente fala de responsabilidade civil, mas existe Nem também... me fale em responsabilidade civil, viu, Jean? Existe. E para-raio também, que eu tenho um problema crônico de para-raio no meu. Então, assim, tudo no condomínio, né? Eu tenho o para-raio, mas tem a questão da água, que tem que ser sempre, né, feita a limpeza das caixas ou da cisterna. Toda a manutenção do condomínio, se cai alguma coisa... A manutenção é mensal. Ela é contínua, ela é sempre. E ela não é uma manutenção... As pessoas costumam imaginar que manutenção é consertar o que estragou. Sim. Não, manutenção não é consertar só o que estragou. Manutenção é você prevenir também. É o preventivo também. Você precisa fazer o preventivo, você precisa olhar para o futuro, né? E essa é uma mentalidade que a gente precisa ter muita paciência para ir mudando nos condomínios, porque ninguém quer gastar dinheiro com uma obra que aparentemente não é necessária, né? Só que a gente precisa pensar que o condomínio, né, o prédio, como a gente envelhece, né? Nós, se não nos cuidarmos, vamos ficar doentes, né? Se a gente não fizer um exercício, se a gente não se alimentar bem, se não tiver a gente vai ficar doente, né? E às vezes essa doença é até irreversível, né? O condomínio é a mesma coisa. Você tem que pensar no condomínio hoje, mas tem que pensar nele daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos, né? Porque vai chegar uma hora que vai ser preciso fazer uma reforma de fachada, vai chegar uma hora que os guarda-corpos, se forem, né, de metal, vão enferrujar, né? As coisas precisam ir sendo atualizadas, né? Então, isso tudo reflete na qualidade de vida das pessoas e na valorização do próprio prédio. É isso aí. Quando você assume o papel de um síndico, eu dou o exemplo a mim, que não sou síndica profissional, e acabei virando síndica, num condomínio onde eu não tinha noção e nem informação sobre nada. Então, um dos primeiros passos que, na minha cabeça, foi interessante levar foi um jurídico. E eu fui até muitas vezes recriminada por isso. Já tinha um jurídico no condomínio, mas eu não conseguia entender muito bem o que estava sendo feito, porque as coisas não andavam, né? E eu tinha uma visão que não funcionava aquilo que estava já há um tempo. E junto com alguns parceiros síndicos, grupo, foi assim que eu conheço o Dr. Jean. O Dr. Jean hoje faz parte do meu time aí de amigos que
ajudam a gerir o condomínio. E falo com toda coração cheio ali, porque ele nos ajuda em tudo. Por que ter um jurídico num condomínio? Primeiro, porque você contrata pessoas. Então, eu vou falar hoje como cliente, né? Eu não faço ideia de quem são as empresas, eu não conheço essas pessoas, eu estou contratando, ou estou renovando, ou estou procurando um novo fornecedor para o meu condomínio. Então, um jurídico faz essa pesquisa para você, se não tem processo, se os processos... tem processo trabalhista. Hoje, infelizmente, a gente não pode ter um controle com esses profissionais, né, que estão indo ou vindo ali das empresas. Mas processos graves e sérios contra condomínios por falta de manutenção ou algo assim, isso é uma coisa que o seu jurídico dá esse respaldo. Contratação de funcionários, conclusões ali de processos. Hoje eu não tenho processo nenhum no meu condomínio, estamos aí trabalhando há alguns meses já. Os que já foram encerrados, contratos que foram encerrados, que iam me gerar dor de cabeça futuros, já foram interrompidos e concluídos ali na rescisão. Isso tudo um jurídico, então eu não tenho mais certas dores de cabeças que me geravam o início, porque eu não sabia, não entendia. Então, se o seu condomínio hoje não tem um jurídico, você precisa começar por ele. Ele é nosso brand, olha lá, começou. A gente vai receber vários tchau, tem que dar tchau para as nossas crianças. A gente recebe muitas informações e ter um jurídico que é síndico, que entende a sua dor, que trabalha na parte imobiliária, é fundamental você investigar. De onde vem esse jurídico aí, qual a história dele, se é realmente do seu ramo, é específico para isso. Foi feita essa pesquisa antes, inclusive, de contratá-lo. Eu fui atrás desses profissionais e comecei a receber várias indicações do Dr. Jean. Falei, eu preciso ouvir esse homem, né? Preciso entender o que ele faz pelos condomínios. E hoje eu entendi, porque ele é o meu braço direito ali. Quando eu tenho que tratar com algum condômino que vem de forma mais rude, mais grossa, ele está ali intervindo, ajudando, acalmando. Então, é um cara muito presente na minha gestão. E o jurídico é fundamental, gente, para todos os condomínios, porque ele é a primeira base, ele é o braço direito ali do síndico perante a lei, perante a população, as pessoas, ele consegue te orientar o que é o correto. Então, se segue como dica o @JC, como me lembra aí agora que eu lembro, do Instagram? JC Novaes, Advocacia. Advocacia. @JC Novaes Advocacia. Vão para essa página, sigam esse perfil, porque este cara aqui é fantástico. Sim, a gente tem um conteúdo, né, informativo. Existem excelentes advogados também que fazem um serviço, que dão um atendimento muito, muito bom, um suporte muito bom para os síndicos, né? A gente está nesse hall de advogados que têm uma experiência, né, de Sim. vida mesmo com o condomínio. Isso é muito legal. Conhecer o direito condominial, muitos advogados conhecem. Né? Muitos são professores, dão aula, conhecem profundamente a matéria e é muito importante, né, que desempenhem esse papel, porque, inclusive, nos auxilia, né? Nos Sim. trazem conhecimento, a gente bebe nessa fonte. Claro. Mas há profissionais que vivenciam, né, aquilo que fazem. Eu acabei, por força, né, de ser síndico, de ser conselheiro de outros condomínios, do condomínio onde a gente tem o escritório, e de atuar nessa área, a gente acaba entendendo melhor, né, a realidade viva. Sim. Né? Porque, realmente, a letra da lei, ela não é suficiente para solucionar os problemas das pessoas. Exato. Né? Se a lei por si só resolvesse, o mundo seria, né, maravilhoso. Mas o ser humano é complexo. A gente tem, né, as nossas peculiaridades e realmente é importante no ambiente do condomínio, onde as pessoas estão tão próximas, estão tão juntas, né? E às vezes ali é onde surgem os atritos,
e que realmente haja um entendimento, onde se procure a mediação, onde se busque realmente formas de solucionar o conflito. Eu sempre digo para as pessoas que moram lá no condomínio que não tem coisa pior do que você voltar para sua casa, entrar no seu condomínio e se sentir... E não querer entrar. E não querer entrar. Entendeu? De se sentir constrangido, de não poder cumprimentar um vizinho, ou de ter um desafeto. Isso é uma coisa extremamente ruim, porque a gente está voltando para casa para descansar. Sim. Né? E você ter uma confusão, ter uma treta, ter algum problema com o vizinho é muito ruim. Muito. Né? Então, eu tive já essa experiência de ter esse tipo de problema, né? Mas eu entendi que a gente precisa rapidamente procurar restaurar isso. Sim. Né? Então, não é nada demais, às vezes, reconhecer o próprio erro, pedir desculpas, né? Com certeza. E, até e porque seguir é uma adiante. profissão que muitas vezes não é remunerada e é uma profissão por amor, né? Então, muitos não sabem ainda como lidar e estão enfrentando aí. Sim. Eu fui uma que vim por amor, ao meu lar. Estamos aí. Mas você falou numa coisa muito legal agora, que é conflito. Sim. Aqui a gente também não é só puxar saquismo, não. Sim. A gente tem conflitos também. Quando um morador, eu quero falar sobre algumas coisas específicas, assim, um bate-bola mesmo aqui, de morador que ofende funcionário. E assim vice-versa, né? Porque eu acho que o respeito tem que ser mútuo. O que a gente deve fazer? Infelizmente, a gente tem visto muito isso, né? Até nos jornais. Sim. Moradores que agridem porteiros. Casos até de morte. Casos de morte. Realmente é uma coisa muito, muito triste, né? E é uma doença social. Sim. Né? Infelizmente, a gente vive hoje num momento em que as pessoas perdem a razão por coisas mínimas. Por nada. Partem para a violência, ofendem, né? E exercem ali, de repente, suas piores emoções. Né? Sim. Mas em se tratando de condomínio, o condomínio ele é responsável, né? Caso o funcionário faça alguma coisa, né, que venha a colidir, a ofender um morador. Seja funcionário orgânico ou terceirizado. Ou terceirizado. Né, responde ao condomínio. A responsabilidade é do condomínio. Agora, o morador, quando ele ofende um porteiro, quando ele agride um porteiro, a responsabilidade é dele, Sim. não é do condomínio. Ah, isso é muito tá? bom. Então, assim, cabe ao porteiro, né, ou ao funcionário do condomínio que foi ofendido ou agredido, né, buscar os meios necessários. Então, assim, ele pode fazer o boletim de ocorrência, ele pode procurar um advogado e entrar com uma ação de indenização por danos morais e assim por diante. E se a ofensa for morador e síndico? Porque isso a gente tem muito, né? Sim. A gente sempre tem 5 inimigos ali, mais 50 amigos que ajudam. Se você faz um bom trabalho, hein, síndico? Você tem que também fazer a sua parte. O ambiente no condomínio deve ser o mais respeitoso possível, né? Com certeza. As pessoas têm o seu jeito de ser, algumas pessoas falam mais alto, ou têm o pavio mais curto, mas é preciso ter equilíbrio e bom senso, né? Eu aprendi com meu pai muito cedo que tudo pode ser dito, depende de como é falado, né? Então, a gente pode falar sobre qualquer coisa, até nos temas mais espinhosos possíveis, é possível falar, né? Mas desde que você se coloque no lugar do outro, desde que você procure as palavras, né? Respeito, né? Respeito é a base. Respeitem, né, a outra parte, porque senão você não consegue construir uma relação, uma solução para o problema, né? Você já ouviu eu dizendo isso, né? Já me ouviu dizendo isso, eu vou repetir porque é um mantra para mim, que é a palavra de um pensador, né? Do Bernardo Toro, que por sua vez, né, bebeu na fonte de um filósofo brasileiro, do Leonardo Boff, e ele diz que toda presunção de verdade ou de ter a razão conduz à violência. Porque todo aquele que crer ter a razão, ter a verdade, por ela ele vai lutar, por ela ele vai impor, e às vezes por ela ele vai até matar. Então ter razão não adianta de nada.
Se eu, com a minha forma de ver o mundo, e você com a sua forma de ver o mundo, se nós juntos não conseguirmos resolver o problema, de nada adianta ter razão. E a gente vê demais isso no condomínio. Nas assembleias de condomínio, a gente vê pessoas disputando ideias, um debate, às vezes, acalorado e totalmente desnecessário. Sim. Totalmente Um desnecessário. debate que, no final, vai ser a resposta do início. Sim. Que já poderia ter sido resolvido. Isso é muito normal. Totalmente desnecessário. Então, assim, leva tempo, né, criar essa cultura, mudar esse pensamento, que é uma coisa que, de certa forma, precisa ser alterado, mudado na sociedade como inteiro. Sim. Né? O condomínio é uma célula dentro, né, da cidade que a gente vive, dentro do país que a gente vive. E muito do que está acontecendo lá fora é um reflexo do que a gente vive no nosso dia a dia. Né? Se a gente não tem capacidade de resolver um problema pequeno com um vizinho, como a gente vai resolver os grandes problemas da cidade ou do país? Né? Então, essa ética, né, ela precisa ser repensada. A gente precisa estabelecer relações positivas de ganha-ganha, não de quem um ganha e o outro perde. Mas cabe, em alguns casos, até processos... Sim, tem muitos casos. Às vezes, as pessoas que não vivem no meio, né, do jurídico contencioso não têm ideia do que está acontecendo nos tribunais. A jurisprudência é muito grande, né, para esse tipo de problema. Realmente, são muitos processos, né, que existem, condomínios sendo condenados aí recorrentemente por esse tipo de ação. Né? E pessoas também, né, que agridem porteiros e, enfim, funcionários. Existem muitas condenações. Tá? Falei para vocês que vocês iam ouvir muita coisa boa hoje, hein? Pode bater uma salva de palma, ele merece. É muito bom. Eu digo que, e falo para todas as pessoas que a JC Novaes Advocacia me trouxe calma, experiência, sabedoria. E eu super indico esse profissional porque conhecimento nunca é demais. Então, acho que eu sou a cliente mais chata dele. Não fala bem de mim, né? Ele vai falar bem de mim depois. Mas uma cliente que pergunto a todo momento, até uma coisa boba, uma coisa pequena, para tentar fazer da forma correta. Então, tem muita coisa que precisa aprender com esse homem aqui, viu? E é a melhor maneira, né? Eu acho que, como a gente não deve se automedicar, a gente não deve fazer as coisas, né, por conta própria, aquilo que foge da nossa condição ou da nossa especialidade, da mesma forma advogado. Né? Sempre deve-se buscar, né, uma orientação jurídica antes de se fazer. Né? E nós contamos aqui, na nossa região, em Jacarepaguá, com uma subseção muito atuante, né, que está fazendo um trabalho belíssimo. E, se me permite aqui, eu gostaria de parabenizar o presidente da OAB de Jacarepaguá, Dr. Valdemar Ferreira. Parabéns, doutor. É um excelente advogado. E a gente tem ali comissões que trabalham, né, ativamente, inclusive na área do direito imobiliário. E, se me permite fazer aqui uma publicidade, a Comissão de Direito Imobiliário de Jacarepaguá, ela realiza, né, anualmente a Semana do Direito Imobiliário. Então, é um evento aberto, né, ao público, as pessoas podem ir, os síndicos podem comparecer. Que máximo! E vai haver palestras direcionadas para o direito, né, condominial e versando sobre tudo da parte imobiliária. Esse vai ser um evento aqui em Jacarepaguá? É um evento em Jacarepaguá. Na verdade, a OAB, a sede da subseção, fica em Madureira. Sim. Né? E Madureira, historicamente, né, fazia parte da nossa grande Jacarepaguá. Né? Então, a subseção de Jacarepaguá, a sede fica em Madureira. A gente tem subsedes, né? Uhum. Na Taquara, tem na Freguesia, no Rio Shopping. Esse ano, o evento, como é um evento maior do que foi o ano passado, ele vai ser realizado no Vision Offices, ali na Belardo Bueno, que também é Jacarepaguá, do lado direito. Sim. Né? Que dia, doutor? Vai ser dia 24 e 25 desse de mês. novembro. De novembro. Tá, ok. Tá? Então fica um convite aí para os síndicos, hein? Compareçam. Pode convidar, né, nossos síndicos? Pode, sim, estão convidados.
É isso. Depois a gente vai colocar lá no Freguesia em Ação, lembrando desse evento aí para vocês. Cultura, conhecimento, nunca é demais. Vamos ficar antenados aí nas mudanças, nas atualizações. Só para a gente finalizar aqui esse nosso momento síndicos, oficiais de justiça. E se a gente tem um problema sério, não deixa entrar, entra, não entra entrar, como é que fica essa situação? Gera muita dúvida, né? Dúvida, desconfiança, porque a gente acaba vendo, né, às vezes, informações, algumas são verdadeiras, outras não, de pessoas que se fazem passar por, né, ou por funcionários de empresas públicas, ou até de policiais, e por que não, né, de oficial de justiça. Então, é importante que o síndico tenha cautela, mas é importante, muito importante também saber que o oficial de justiça, ele está ali representando um juízo, né? Um juiz, uma autoridade que tem uma ordem para ser cumprida. Uma citação, uma penhora, alguma coisa, né? Que vem da justiça. E aí, realmente, a gente está falando de um poder do Estado, né? O síndico não pode, de forma nenhuma, né, obstruir o trabalho do oficial de justiça. Eu vou ter que parar aqui, galera, porque a porta está aberta e o som está vazando todinho, acho que não vai conseguir nem ouvir ele. A porta está aberta, eu estou mandando mensagem para vocês aí, estou ouvindo tudo aqui, tem que aparecer. Eu estava ouvindo. Estava ouvindo aqui, já mandei mensagem, mas não foi. Então, eu vou voltar aqui essa pergunta, tá? Tá. E falando em polêmicazinhas, como fica essa situação dos oficiais de justiça? A gente tem alguns históricos aqui de pessoas que já até comunicam lá, tal prédio, apartamento tal, a polícia está subindo, a pessoa se jogou tem uma matéria disso até na TV, se jogou para não morro, mas não vou preso. Como funciona essa questão para os porteiros, síndicos? São situações impensáveis às vezes, mas elas acontecem, né? O síndico, ele deve instruir os porteiros, né, os funcionários do condomínio de um modo geral, que o oficial de justiça, ele deve cumprir o papel dele, o mandado que ele foi cumprir, porque ele está ali representando um poder do Estado. O oficial de justiça ali é o poder judiciário na figura do juiz, né? Então, é algo que tem que ser tratado com muito respeito, mas também com cautela. Se o oficial de justiça se apresenta, se identifica, né, e o mandado permite, né, fazer uma comunicação via interfone, chamar o morador, o oficial de justiça é que vai dizer, né? Se o oficial de justiça disser que ele vai subir no prédio, no apartamento, né, até o apartamento, e pede para não comunicar, né, ele assim deve proceder. Ele tem esse direito. Já aconteceu uma situação assim comigo, Jean, de um oficial, uma pessoa se identificar como oficial, mas não estar documentado e começar a tirar informações sobre morador, falar que depois me mandou até um WhatsApp falando que era, mas no WhatsApp ali era um WhatsApp normal, não era um WhatsApp business, nem padrão, nem com uma logo legal ou alguma coisa que identificasse que ele e começar a tirar informações de morador para o porteiro. O porteiro com medo, claro, na hora, porque a gente já deixou isso instruído, chegou um oficial, vocês podem fazer o que ele está mandando. Mas era uma situação meio estranha. Isso acontece também? Acontece porque aqui no Tribunal, na Justiça do Rio de Janeiro, existe a possibilidade da comunicação desses atos de forma virtual, ou seja, através de WhatsApp, né? Então, os oficiais de justiça, existe uma resolução do tribunal que permite o oficial de justiça a investigar essas coisas. Não, cumprir a diligência através de WhatsApp. Investigar, não. Ele pode mandar uma mensagem, né, para o síndico, para o porteiro, não, né? Ele pode mandar uma mensagem para o síndico e perguntar, olha, o morador tal mora aí ainda nesse apartamento? O síndico pode dizer, mora, não mora, se mudou, né? E aí o oficial de justiça vai fazer a certidão dele, tá? Agora, não é comum, né? Eu não tenho notícia realmente
até porque não é papel do oficial de justiça, né, ficar fazendo pesquisa ou investigação. Sim, o oficial de justiça eu achei estranho isso. ele tem um mandado a ser cumprido, ele vai se dirigir naquele local e vai tentar encontrar aquela pessoa para entregar, né, uma intimação, um mandado, alguma coisa. Né? E aí, naturalmente, cabe ao porteiro ou quem estiver ali prestar informação. Né? Às vezes o oficial de justiça chega lá, a pessoa interfona, não tem ninguém. No apartamento. Aí ele vai falar, olha, interfonei, não tem ninguém. Né? Mas pode acontecer do oficial de justiça voltar outro dia, outra hora, e também não encontrar. Então, o oficial de justiça tem os meios dele. A lei estabelece, ela dá ao oficial meios para ele cumprir a diligência dele. Ele pode até fazer uma citação por hora certa. Entendeu? Eu vou deixar lá um comunicado, vou dizer que vou voltar tal dia, tal hora. Se a pessoa estiver ou não estiver, o problema é dela. Ela vai ser citada. Tá? Agora, o porteiro, ou seja, o condomínio, ele precisa ter um protocolo. Né? A importância da assessoria jurídica, nesse caso, é exatamente de formatar, ou seja, é de dar ao síndico, né, uma série de protocolos para serem cumpridos, né, inclusive nessa situação, para que as pessoas saibam o que fazer, não fiquem perdidas. Com certeza. Né? Síndicos, jurídico é o seu braço direito. Não tem para onde ir, não tem para onde correr. Vocês têm que ter um auxílio jurídico para tudo. E isso eu falo com propriedade no assunto, porque foi uma das minhas melhores contratações. Porque se for para a gente falar aqui agora de BO de condomínio, a gente vai ficar aqui um dia inteiro. Opa. Mas eu vou mudar para uma outra situação. Vamos converter. Acho que eu preciso de um podcast só para falar de BO de condomínio com você. Sim. A gente tem aqui uma falha muito grande de água, picos enormes de luz, contas entregues em atraso. A gente não tem uma sequência, uma direção direitinho. A gente já debateu isso uma vez aqui no nosso primeiro podcast sobre falta de água. Vivemos em lavagem constante de tanques na Iguá. O que acontece com a Iguá? E a gente tem quem vai cortar essa conta de água, essa conta de luz. E, por muitas vezes, não deixamos entrar. Eu falo isso porque eu sei que, às vezes, a pessoa atrasou uma conta ou fez alguma coisa. Não deixa entrar. Eu vou tentar entrar em contato com o morador, vou tentar ver de alguma forma para não cortar essa energia. O que é legalmente correto se fazer? Essa também é uma coisa que acontece muito, né? Os síndicos ficam, às vezes, perdidos. Alguns ficam querendo até proteger um determinado morador. Às vezes é uma pessoa idosa, às vezes é uma pessoa que tem criança, né, em casa, doente, vai ficar sem luz ou doente. Né? E a solução, infelizmente, a gente não tem como impedir o funcionário da concessionária pública de proceder ao corte, né, quando ele está ali com a ordem de corte. Se ele tem uma ordem de corte, é porque realmente a pessoa está devendo, né? E aí, infelizmente, o procedimento tem que ser feito. O que acontece é que nada, eu acho que cede a um bom diálogo, né? A uma boa conversa, porque normalmente o funcionário que está cumprindo essa ordem, ele entende a situação, ele sabe como as coisas funcionam. E a lei aqui no Rio de Janeiro, né, isso aqui é específico da cidade do Rio de Janeiro, ela permite, por exemplo, que o usuário, né, que o cliente, ele pague até na hora a conta. Sim, né? sim. É possível que ele pague já com débito. Já aconteceu comigo, tá, gente? Como síndica, mudar de um banco para o outro e o cara chegar lá, não é a senhora que vai cortar. Eu falei, não, o cara já chega com a maquininha hoje. Sim, hoje tá moderno, ele tem que estar com a maquininha e permite que você faça o pagamento na hora. Né? Você tem o tempo de consultar na internet, ali direitinho, baixa as contas. Ele espera ali o tempo, 10, 15 minutos para se fazer isso. Se ele não tiver com a maquininha, ele não pode cortar. Né? Ele tem que ter a maquininha para fazer isso. Se ele não tiver, a lei diz que ele não pode cortar. Ele tem que ir embora e voltar depois. Né? Porque ele tem que dar essa opção para o consumidor. Ele é obrigado a dar essa opção no consumidor. Se ele não der essa opção para o consumidor, se tiver a luz cortada, poderá, inclusive, processar depois a companhia, né, e exigir danos morais, por exemplo. Maravilhoso. Né? Então, é possível. Tá? Agora, de forma alguma, o síndico ele pode determinar, por exemplo, ao porteiro
que não abra o portão, que não permita que a pessoa entre, né? Isso ele não pode fazer, tá? Porque eles têm realmente essa prerrogativa de fazer o corte quando for configurado, quando tiver ali caracterizado o débito. Perfeito. Jean, você também faz parte da Associação dos Condomínios da Freguesia de Jacarepaguá. O que é essa associação? O que vocês pretendem fazer com ela? A Associação de Condomínios de Jacarepaguá, né, da Freguesia de Jacarepaguá, ela nasceu, né, ela teve a sua semente ali num grupo de síndicos, né, que começou a se formar um pouco antes da pandemia e que acabou crescendo durante esse período, né? Hoje são mais de 100 condomínios só aqui da freguesia que tem síndicos, né, nesse grupo. E é um grupo extremamente solidário e colaborativo, onde as pessoas se ajudam com a indicação de fornecedores, de prestadores de serviço, com dúvidas, esclarecimentos, né? É um grupo de ajuda mesmo, Sim. né? E é onde a gente acaba fazendo amigos, né? E aprendendo muita coisa também, compartilhando aquilo que realmente às vezes vai fazer a diferença no dia a dia de um ou de outro ali. Esse grupo, né, ele amadureceu, um grupo de síndicos, né, se reuniu, né, e resolveu dar vida institucional a essa energia, a essa faísca que estava ali. Que maravilha. Então, a gente criou um grupo pensando, né, criamos uma associação de condomínios, pensando nessa associação de ser uma voz representando, né, não apenas os síndicos e os condomínios, né, mas toda a população que vive em condomínio em Jacarepaguá, porque a gente aqui enfrenta os mesmos problemas de trânsito, o mesmo problema da luz, da água que falta, né? A ideia é ter uma representatividade também em órgãos públicos. Sim, da gente poder ser um interlocutor, dialogar com os órgãos públicos, com a prefeitura, né, com a Light, com a Iguá, com todos, né, que fazem parte aqui da nossa vida. Mas também a gente tem projetos assim ambiciosos, né, porque por sermos todos síndicos, né, nós sabemos ali o que os condomínios, o que os síndicos mais precisam, né? Sim. Então, a gente tem aí já planejado coisas muito legais que pode fazer a diferença, né? Na vida de muita gente, de um banco de empregos, né? Ainda que seja um banco de empregos de funcionários temporários, de cursos, de qualificação de funcionários, de qualificação de síndicos, né? Essa aproximação com a OAB, com a subseção aqui, ela é muito positiva também, porque o próprio presidente da OAB já sinalizou, né, oferecendo todo o suporte para a gente ter condições de fazer esses cursos, de fazer um treinamento para síndico, para conselheiro, para pessoas que queiram entender melhor, né, e participar mais ativamente da vida do condomínio. Né? E acho que também para os funcionários, né? Os porteiros precisam ter noção de segurança. A associação tem um bom canal de comunicação com a Polícia Militar, com o batalhão, com as delegacias. Né? Que maravilha. Então, a gente tem aí projetos, né, de integração de câmeras, de monitoramento das ruas, né, de melhoria da iluminação. Ou seja, a gente se juntando para conseguir aquilo que vai impactar na vida de todo mundo, né? O que a gente quer é o bem da coletividade, né? Isso aí. Tem projetos sociais também. A gente tem aí alguma das pessoas, né, que estão no nosso grupo que tem uma veia aí muito forte, né, no social, que é o pessoal da Agir, o André Fonseca, né, que é um abraço para ele. Um abraço, André. E que está aí também com toda a história de vida dele ali na freguesia, né? Então, são amigos que a gente vai colecionando, são pessoas que a gente vai somando nesse esforço de tentar fazer a nossa freguesia, né, se destacar aí, ser, né, exemplo, né, para outros bairros. Maravilha! Vocês viram que o Freguesia em Ação não brinca em serviço, hein? Fala com a Síndica, vai trazer para vocês esses personagens aqui riquíssimos, né? Em conteúdo, em sabedoria. E todos os projetos envolvem o social, envolvem o nosso bairro, envolvem fomentar o nosso comércio. E a associação
que vem aí junto, vamos apoiar com toda certeza a associação, porque ela vem protegendo os moradores e o nosso Instagram é movido de morador para morador. Então, É isso aí. estamos diretamente conectados e se fizerem alguma coisa, o Freguesia em Ação tá lá, ó, vai pro post, Sim. vai pro feed, a gente está aí defendendo o nosso bairro. A gente precisa cuidar um dos outros, né? A gente precisa aprender a cuidar do nosso semelhante, a cuidar. A pandemia nos trouxe muito isso, né? Sim. E foi há tão pouco tempo e parece que as pessoas se esqueceram disso, né? A gente precisa cuidar das pessoas, a gente precisa cuidar dos nossos funcionários, né? Lá no condomínio, a gente está desenvolvendo também um projeto que vai ser colocado em prática muito rapidamente, porque a gente tem funcionários, às vezes, que não são alfabetizados. Sim. Você sabe disso, né? A gente vive numa realidade em que a gente tem algumas comunidades aqui no nosso entorno, e são pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, vieram de longe, vivem com dificuldade, né? E, às vezes, a gente tem funcionários ali que precisam ir no banco botar digital para poder receber o dinheiro. Então, o condomínio, em parceria com a associação, está com um projeto de alfabetização de funcionários. Que máximo, parabéns. Onde eles não vão sair do condomínio, eles vão pegar uma hora mais tarde, ou vão sair uma hora mais cedo. Ou Fantástico. Seja, eles vão ter uma hora dele de trabalho que vai ser uma hora de aula, né? Dentro do próprio condomínio. E a gente espera que em pouco tempo eles já estejam que lindo, com parabéns. essa cidadania, né, garantida. Muito legal. Você tinha comentado comigo aqui, por trás dos bastidores ainda, que a OAB vai ter, na parte da imobiliária, né? Vai ter o evento. Então, vamos relembrar aqui esse evento. Dia 24 e 25 de novembro. Vai ser no Vision Offices, da Abelardo Bueno. A gente vai mandar a arte direitinho lá, a publicidade, né? Assim, a divulgação para a Freguesia em Ação poder, né, informar a população local aqui, porque é um evento realmente muito, muito bom. Grandes palestrantes, professores, desembargadores, pessoas que atuam mesmo assim nessa parte, né, imobiliária, e vão falar não só de condomínio. Vai ter um horário ali que vai ser só condomínio. Mas vai ter parte de locação, vai ter parte de incorporação, de venda, apartamentos na planta. A gente sabe que a nossa região cresceu muito, né? Muitos prédios em construção, muitos apartamentos, né, sendo vendidos. E é natural que as pessoas tenham dúvidas, tenham seus problemas com seus financiamentos. E sobre essa divulgação e esse acesso à parte da investigação também, você comentou algo comigo que a associação, vocês estavam vendo uma forma de apresentar e criar um vínculo com esses profissionais. Sim. Que faz as intimações. Sim, a gente, por ser, né, a gente está aí militando há tantos anos, né, na advocacia. Eu vou fazer agora 30 anos, né, de exercício da advocacia. Ele usa botox, tá, gente? A gente vai conhecendo, né, as pessoas. E vai mentira, ele não usa botox, não, eu tô zoando. E vai fazendo amizades, né? Então, eu tenho uma boa relação com alguns oficiais de justiça, né, aqui da região. E uma delas é uma pessoa que também é cria de Jacarepaguá, nascida e criada. Eu acho muito legal que quem é daqui abraça os É, projetos, né? Entendeu? A família daqui tem, né, as raízes fincadas aqui. E os oficiais de justiça passam por maus bocados também, entendeu? Às vezes eles não são respeitados, não são compreendidos, né? E a gente tem já, assim, alinhado, promover um evento de integração. Legal. Ou seja, para que os síndicos conheçam os oficiais de justiça. Perfeito. Eles entendam como é que funciona, tire todas as suas dúvidas. E até mesmo facilitar, né? Porque às vezes não precisa ir até lá, eles já... Porque é muito comum, às vezes as pessoas recebem um negócio no WhatsApp e falam assim, gente, mas... Eu até bloqueei, agora vou até desbloquear. O oficial de justiça está me mandando pelo WhatsApp? Não é normal, pode, né? Mas pode, né? Então, assim, e não há nada melhor do que a gente cooperar, né? O oficial de justiça
tem o trabalho dele, é um trabalho sério, é um trabalho importante, né? Sim. As pessoas têm os seus problemas. Com certeza. Com a justiça, quem não teve, né? Ou quem não pode vir a ter, né? E o oficial de justiça só está ali cumprindo uma ordem judicial. Cumprindo o trabalho dele, né? Assim como nós estamos ali no nosso, então, as pessoas precisam compreender isso. Faz parte, né, de viver em sociedade. Com certeza. Ou seja, a gente tem que se submeter, né, ao ordenamento, à ordem jurídica, às instituições. Nós precisamos respeitar, né? A gente precisa respeitar a polícia, a gente precisa respeitar o juiz, a gente precisa respeitar o oficial de justiça, né? A gente precisa respeitar aqueles que estão, por mais que se tenha críticas, né? Eu acho que ninguém está imune a nenhum tipo de crítica, nenhuma autoridade, nenhum poder estatal. A gente vive num constante processo de aperfeiçoamento, né? Isso aí. Mas eu acho que, de forma alguma, nada dá o direito, né, de alguém que se considere um cidadão, né, de fazer críticas depreciativas, ou injuriosas, ou ofensivas, né, a qualquer um que tenha, né? Tá certo. Eu acho que isso é uma coisa que faz toda a diferença. Uma vez prometido por Freguesia em Ação, a gente cobra, hein? Tá anotado já na pauta. Vamos cobrar esse encontro aí para ajudar a nossa população. Sim. Pessoal, esse daqui foi o Dr. Jean. Lembrem o arroba dele, @JC Novaes Advocacia, um dos representantes aqui de direito do nosso bairro. Tá ali, cria da freguesia, vai estar sempre presente com a gente. Se vocês um dia precisarem de qualquer auxílio, conte com ele aqui, que ele é nosso parceiro aqui agora da página do Freguesia, vai estar sempre juntinho com a gente. Muito obrigada por essa oportunidade, por essa entrevista. Sim. É uma honra sempre te receber e toda vez que eu sento com você eu aprendo um pouquinho. Vamos para outros podcasts, vou andar te carregando aí, porque você tem muito conteúdo para explorar. Fiquem ligadinhos com a gente, a nossa página é uma página conectada com a população, então tudo que for para a nossa população, para o bem, para o correto, a gente vai trazer para vocês. Ótimo, eu que agradeço, né, a oportunidade, a confiança de estar aqui, de poder compartilhar um pouco, né, de uma experiência de vida, né, e espero que o pessoal que venha a assistir ou ouvir o podcast consiga, né, com certeza. Vamos mandar muito mais perguntas. Tá? Freguesia em Ação, o Instagram conectado com a população.